Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal Parabellum Brasil. Nesse vídeo falaremos sobre a iminente invasão em larga escala do exército israelense no território palestino. Depois das imagens chocantes das invasões do Hamas em kibbutz e regiões próximas à faixa de Gaza, no sábado, dia 7 de outubro, dando início em mais uma guerra entre palestinos e israelenses, com o atenuante dessa ser, sem sombra de dúvidas, o maior e mais contundente ataque ao Estado judeu nos últimos 50 anos, com cenas de extrema crueldade que chocaram o mundo e mostraram a verdadeira face do Hamas, que atentaram contra mulheres, idosos, jovens e muitas crianças, até bebês, ceifados com tamanha brutalidade. Frente a isso, Israel, que ainda se recupera desse ataque surpresa, intensificou seus ataques aéreos na região de Gaza, com mais de 80 bombardeios neste sexto dia de conflito. Com o governo anunciando que desde segunda-feira, dia 9, e terceiro dia de combates, já foram convocados quase 400 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. E vale ressaltar que essas convocações não ficaram apenas em território nacional, chegando a notificação de convocação a cidadãos israelenses ao redor do mundo. No Brasil, foram chamados de volta mais de 250 cidadãos para comporem as fileiras israelenses. A invasão da faixa de Gaza pelo exército israelense é praticamente certa, destacando as falas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, defendendo a realização do contra-ataque. Com o ministro da Defesa dizendo em um discurso a soldados estacionados na fronteira com Gaza, que Israel está avançando para uma ofensiva em grande escala, e que após o restabelecimento do controle da situação, agora é a hora de avançar para uma ofensiva em grande escala. Com o general dando instruções para levantarem todas as restrições na luta contra o Hamas, ou seja, a escalada da selvageria pode chocar o mundo ainda mais. Gallant conclui dizendo que aqueles que vieram matar os que sobreviveram ao Holocausto serão todos destruídos, sendo enfático ao dizer que, abre aspas, nós destruiremos todos eles, nós os destruiremos com todas as nossas forças e sem piedade, nós garantiremos que o que havia em Gaza não exista mais, fecha aspas. Com o conflito já acumulando mais de 3 mil mortes dos dois lados em apenas 5 dias de guerra, nessa que está se tornando, juntamente com a guerra da Ucrânia, a maior tragédia humanitária desse século. Com Israel montando um bloqueio total de suprimentos, a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos. Com Israel ainda afirmando que não haverá exceções humanitárias ao cerco à faixa de Gaza até que todos os seus reféns fossem libertados. Acredita-se que cerca de 150 pessoas foram levadas para a região de Gaza pelo Hamas. Isso significa que Gaza está totalmente sitiada e não haverá corredores humanitários para a população palestina. Líderes europeus demonstraram apoio a Israel, como o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmando que garantem apoio total a Israel em nome da responsabilidade histórica imposta pelo Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, mas ressaltam que as leis de guerra e as convenções de Genebra, das quais o país é signatário, precisam ser respeitadas. Existe um apelo da Cruz Vermelha Internacional para que a vida de civis seja preservada e que corredores humanitários sejam abertos. Nesta quarta-feira, dia 11, o restante do combustível da única usina elétrica que abastecia a região e que provinha de Israel acabou. Isso significa que equipamentos essenciais para manter feridos e doentes vivos em hospitais não vão mais funcionar. Mas e os brasileiros que estão do outro lado da fronteira? Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, foi informado que parte dos brasileiros que estão na faixa de Gaza foram abrigados nesta quinta, dia 12, em uma escola católica da região. Segundo ele, 13 brasileiros estão no local. Ainda de acordo com Candeias, o governo brasileiro comunicou a Israel que as pessoas serão abrigadas naquela escola, para evitar que o local seja alvo de bombardeios. Ele disse ainda que outros brasileiros da área preferiram aguardar em casa até o governo brasileiro concluir as negociações para trazer todo o grupo de volta ao Brasil. Porém, na faixa de Gaza não há abrigos antiaéreos oficiais para momentos de guerra, como em Israel. Em muitas partes do território não há mais serviços de telefonia nem de internet, porque a Companhia de Telecomunicações Palestina, assim como os principais pontos de infraestrutura do enclave, foram atingidas por ataques aéreos israelenses. Ao todo, 28 brasileiros residentes em Gaza manifestaram a vontade de voltar ao Brasil, para escapar do conflito entre Hamas e Israel. O governo do Brasil negocia com o governo do Egito a formação de um corredor humanitário para retirar brasileiros de Gaza, lembrando que a Palestina faz fronteira também com o Egito. Com o governo daquele país também mantendo essa fronteira fechada, com a petição brasileira não sendo ainda atendida pelas autoridades egípcias. Nesse ínterim, as forças armadas israelenses seguem concentrando tropas, blindados, veículos e equipamentos ao longo da fronteira com Gaza.
Entretanto, as muitas vielas da faixa de Gaza não comportam os tanques israelenses, com a possibilidade de militares entrarem a pé e o número de mortos e feridos, de ambos os lados, subir. Mas o apoio seguirá pelo ar, com os bombardeios e também por mar, com os navios da marinha israelense já posicionados do mar Mediterrâneo em um bloqueio. Com alguns funcionários do Estado-Maior israelense considerando também um assalto anfíbio com fuzileiros navais. Mas enquanto se preparam para invadir no sul, no norte israelense a tensão só cresce. Com o registro de confrontos entre israelenses e palestinos na Cisjordânia e troca de mísseis entre Israel e grupos extremistas que atuam no sul do Líbano e na Síria. As ruas nessa fronteira no norte de Israel ficaram vazias, com Israel fazendo uma enorme mobilização militar que sugere uma preparação não só para liquidar o Hamas, mas possivelmente, para reagir caso essa guerra se espalhe pelo Oriente Médio. Enquanto Israel criou um governo de emergência e um gabinete de guerra, o ex-líder do Hamas, Khaled Mashal, fez um pronunciamento pedindo que hoje, sexta-feira, seja um dia de mobilizações pelo mundo árabe, ou seja, todos os países ao redor de Israel, convocando grupos muçulmanos a apoiarem o Hamas, demonstrando claramente que os ataques não vão reduzir e que o conflito na região não terá um desfecho tão cedo. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Também estamos nas redes sociais, com publicações diárias. Os links das nossas redes estão na descrição. Até o próximo vídeo.